Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos iniciando mais um estudo da doutrina espírita aqui pelo canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Desde já, agradeço a sua participação e o seu carinho pelos nossos estudos aqui no canal Caminho Espírita. Hoje vamos apresentar a parábola do semeador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Aqui está a capa do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC. Quero acrescentar aqui a todos vocês que o canal Caminho Espírita ele não tem nenhum fim lucrativo. Nós fazemos a divulgação dessa editora com o único intuito de você poder estudar de maneira melhor a doutrina espírita pela tradução que ela nos oferece, feita por José Herculano Pires. Vamos iniciar os nossos estudos logo após a nossa vinheta. Iniciando o nosso estudo da parábola do semeador, diz o seguinte em Mateus capítulo 13. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira da borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu porque não tinha altura de terra. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. E ainda no capítulo 13 de Mateus, temos essas explicações dadas por Jesus. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e aí entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e o outro 60, e o outro 30 por um. Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. E Kardec nos explica o seguinte: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta? Que, a semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra explicação, não menos justa, é a que se pode fazer das diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois eles só veem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes as imaginações, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes?
dos que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos, diz Allan Kardec. Esse é um ponto bem interessante, né? As sementes que caíram nas pedras, nos espinhos, não geraram frutos. E as que caíram em terra boa, vejam bem, meus amigos, umas deram 100 frutos, outras deram 60 e outras deram 30. Ou seja, a semente caindo em boa terra, muitas vezes as pessoas não compreendem perfeitamente e não conseguem praticar na sua totalidade as leis divinas, as leis ensinadas por Jesus, de acordo com a caridade, com o amor e com a prática do bem. Umas deram 100, essas entenderam perfeitamente. Outras, 60, entenderam. E outras ainda apenas produziram 30 frutos. Estão na fase de um entendimento melhor. E Kardec finaliza dizendo: dos que finalmente para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos, diz Allan Kardec. É muito interessante essa parábola, né? O Espiritismo, meus amigos, ele traz um entendimento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou por parábolas no seu Evangelho. Possamos estudar o Espiritismo para que possamos ter todas as compreensões dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, né? Estudamos a parábola do semeador, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Gostou do estudo? Inscreva-se no canal, clique no sininho para que possamos juntos, todos os domingos às 19 horas, aqui no canal Caminho Espírita, ao vivo, pelo YouTube, estudar o Espiritismo. E às quintas-feiras estudamos sempre temos vídeos com o estudo também do Espiritismo. A todos, muita paz.